Vai passar bem rápido. 24 minutinhos. E tu sabe que eu falo mais que o homem da cobra, né, meu querido? Vai passar bem rápido. A minha vontade é fazer uma super revisão, porque é uma matéria que deixa o aluno um pouco inseguro, essa história de círculo trigonométrico. Mas nós temos pouco tempo. E eu também não queria deixá-lo acumular muito. Nós vamos perder algumas outras aulas ainda por causa da discussão da feira. Então eu vou direto ao ponto. Acredito que corrigindo os exercícios e fazendo alguns comentários, eu vou ajudar a galera que ainda não entendeu essa brincadeira. A tarefa começava na página 23, questão 1. Olha que delícia! Tangente de 870. Qual é o primeiro passo? Dividir por 360 para ver quantas voltas em falso deu, para achar a primeira DP, primeira determinação positiva. Ou seja, o primeiro ângulo na primeira volta, né, que tem a mesma extremidade que aquele ângulo feioso ali, certo? Ou seja, o menor ângulo positivo, que é côngruo, para ficar bonito, né? Que é côngruo a 870. Deixa eu ver. 870. Nas primeiras vezes que tu vai dividir, tu sofre um pouco, depois tu já percebe que 2 é 720, já decorou, né? Aí fica tudo mais gostoso. 0, 5, opa. Quer dizer que a tangente de 870 é exatamente igual à tangente de 150, mas na minha tabela eu só tenho 30, 45 e 60. Cuidado, hein, cara, no vestibular, às vezes os caras esquecem de botar essa tabela e aí só quem sabe de cabeça é que se dá bem. Eles não vão anular o vestibular, não se esquece. Então, ó, sendo 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, extrai a raiz do de cima. Como raiz de 1 é 1, eu não vou gastar giz fazendo a raiz de 1. O número de seno, tangente é seno dividido por a primeira vez, racionalizando. Obrigado, porque o número dividido por n vezes não dá 1. Muito bem. Como vou resolver a tangente de 150, sendo que eu só tenho essa tabela boba? E agora? Legal, gostei. Esboça um círculo. Tu sabe que o ângulo tem que ser medido com a horizontal. Aqui é 180. Então o 150 está fazendo 30 graus. Então a tangente de 30 e a tangente de 150 tem absolutamente o mesmo módulo, valor. Parabéns. Então peraí, tangente de 30. Já sei que é a raiz de 3 sobre 3. Só falta decidir o sinal. Como eu posso decidir o sinal? Tem duas formas que eu te ensinei. Ou tu lembra que tangente é seno sobre cosseno, acha o sinal do seno, acha o sinal do cosseno e divide. Ou esboça o eixo da tangente. Parabéns, vou fazer dos dois jeitos. Deixa eu ver, seno de 150, positivo ou negativo? Positivo porque a projeção foi para cima. Cosseno de 150, positivo ou negativo? Negativo porque foi para a esquerda. O número positivo dividido por um negativo? Negativo. Não é negativo. Estou seguro que é menos raiz de 3 sobre 3. Tu viu? Tem uma série de processos que tu tens que aprender claramente para conseguir chegar até lá. E se tu treinar vai ficar fácil. E se não treinar fica impossível. Simples assim. Então olha só. Outra forma. A forma que uma colega sugeriu era pegar o eixo da tangente. Tu pega o ponteiro de 150, prolongar para lá adianta? Não, porque não vai bater no eixo da tangente. Aí tu prolonga para o lado oposto. Já que bateu para baixo, negativo. É isso, então confirmamos aquele sinal por duas formas diferentes. Como eu tinha ódio de perder e de errar, um ódio mortal, visceral, eu odiava perder, odeio. Eu era uma bolinha de gude, meu filho de 10 anos, eu não gosto de perder. É um defeito meu, um defeito. E um defeito que num certo período da minha vida me ajudou e depois começou a me prejudicar um pouco, porque eu não tirava 10, ficava magoado, ficava chateado, e isso tudo tem limite, né? Tudo tem limite, tem que saber perder. Uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda na minha vida, é saber perder. Para evitar perder, sabe o que eu fazia nessa hora? Eu fazia, quando eu estava com dúvida no sinal, eu fazia dos dois jeitos. Fazia lembrando que tangente é... E ainda fazia com eixo, para tirar uma prova real, para não ter dúvida, né? Porque, pô, não tirar 10 por causa do menos ali é muito triste, né, cara? Certo? Como isso me aconteceu algumas vezes, eu fiquei magoado e não quero mais errar esse sinal. Então a dica é essa. Na dúvida, meu querido, faz com eixo e faz lembrando que tangente
Bom, tu vê que eu fiz bem tranquilamente para a galera lembrar como é que funcionava, né? Agora está na hora de a gente começar a agilizar. Seno de 630, tu divide por 360 que dá 1 e sobra como primeira DP 13 menos 6, 7. Tudo bem para vocês? 5 menos 3, 2, 270. Pô, mas 270, então quer dizer que seno de 630 é igualzinho ao seno de 270. Onde é que está o 270 mesmo? Ali, o amigo fez com a mão. Aqui, ó. Não é isso? E aí, se eu boto o ponteiro aqui, o ponteiro das horas aqui no 270 graus, quanto vale o seno? Parabéns, o eixo do seno não é o sem sono? E o raio não vale 1? O ponteiro não está preenchendo todo o raio? Só que é para baixo, né? Menos 1. Legal. Letra C. Letra C, cosseno de 585. 585 dividido por 360 dá 1. 360. 5, 2, 2. 225, onde está? Em que quadrante? Primeiro? Bem no meio. Porque passou 45 graus. Então na tabela eu olho para o cosseno de 855. 500, obrigado. É igual a cosseno, que já que faz 45 graus com horizontal, é o cosseno de 45 raiz de 2 e o sinal. Deixa eu ver, eixo do cosseno é horizontal, foi para a esquerda a projeção desse ponteiro e por isso é negativo. Tu vê, né, cara, agora que a gente vai fazendo aos poucos aí, não tem muito mistério. Só que o aluno que não praticou em casa, ele fica babando azul, é óbvio. Como é que ele vai saber fazer tudo isso sem treino? Só com a minha aula é impossível aprender. Aliás, já te contei, professor é 20%, tu é que faz a mágica acontecer na verdade. Por isso que a gente fala que vocês aprendem apesar do professor. Tangente de 855 é... Ah, não, peraí, aqui, né? Vou aproveitar aqui, fazer uma reciclagem. 855, 5, 3, 1. 135, aonde está? Um pouquinho antes do... Bem no meio, porque está fazendo... Ah, legal. Então, a tangente de 855 é igual a tangente de 135, que por fazer 45 graus com eixo horizontal é a tangente... Só tem que olhar o... Ah, é verdade, já acabamos de fazer uma tangente no segundo quadrante, né? Então não vamos repetir o processo, vamos colar da primeira, menos. Letra E. Seno de menos... Meu Deus, menos 45? Como assim menos 45? Em vez de subir 45 graus e parar aqui, desce 45 graus. Ficou até gostoso então, né? Porque já está na cara que com a horizontal é 45 graus. Como é que eu acho a primeira DP? Não era necessário achar a primeira DP, mas só por curiosidade. Como é que eu acho o ângulo positivo? Parabéns. Porque pensa bem, se aqui deu 45, se eu fosse dar uma volta no outro lado, seria o equivalente a dar uma volta toda e subtrair 45. Por isso que o amigo tem razão, quando é para achar a primeira DP a partir da primeira DN, primeira determinação negativa, é só somar 360 ao número negativo. Ou subtrair o número negativo de 360. 10 menos 5 é 5, prestou 1, ficou 5, 5 menos 4 é 1, não é isso? E 315. Então o seno de menos 45 é igual ao seno de 315, eu repito, não era obrigado a fazer essa passagem daqui para cá, daria para responder direto pelo ângulo, né? Que é quanto? Eu olho para qual ângulo? O de 45, estávamos discutindo sobre isso, né? Fez 45 horizontal, é seno? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o sinal? É negativo porque esse ponteiro, a projeção dele vai para baixo do eixo do seno, menos. Tranquilinho, galera? Pode perguntar, esse é o momento, tá, cara? Levanta a tua mão, faz a tua colocação, que é nessa interação, às vezes, que os neurônios se conectam, formando a bela sinapse e o conhecimento é absorvido. Letra F. Que loucura, né, cara? Às vezes eu fico tão... Eu sou um bicho químico, que eu penso, que eu sou,
é uma coisa química, uma reação química acontecendo no meu cérebro. E se der pau nessa reação química, eu posso surtar. E nem precisa ter motivo para isso acontecer. Triste, cara, saber que a pessoa normal, de repente, do nada surta. Fica maluca. Porque deu pau na reação química do cérebro dela. Interessante isso, né, cara? Eu sou um ser químico. Eu penso do jeito que penso porque tem reações químicas ocorrendo no meu cérebro. Será que eu tenho alguma chance de controlar essas reações? Será que eu posso, de alguma forma, mexer nessas reações químicas que estão lá dentro? Será que o que eu faço na minha vida pode mexer nisso? O que tu acha? Oh. Ah, e como? Usando droga, né, professor? Não só isso. Usando droga também, né? Mas em drogas, quando eu falo droga, não é só droga alucinógena, tá, galera? Eu falo Prozac. Prozac é droga. Prozac é um antidepressivo que muitas pessoas têm que tomar todo dia para poder não se suicidar. Aliás, tem um cara... Uma vez eu ganhei um livro ainda... Pô, tinha uns 18, 19 anos, eu ganhei um livro de uma ex-namorada minha. O livro, eu sempre gostei de filosofia. Só que filosofia, quando o cara vai estudar a fundo, é punk. É punk. Os livros mais delicados que eu já li na minha vida, mais difíceis de compreender, eram livros de filosofia. Eu até, quando eu tinha a tua idade, eu já me achava um bom leitor, sabe? Eu achava, pode me dar alguma coisa que eu leio e entendo. Crianças às vezes não tem noção, né, cara? Eu achava um bom leitor, eu leio, isso aí eu leio. Até que saiu uma vez um jornal, uma promoção dessas de livros, que eles vêm junto com o jornal, né? E era sobre os pensadores, os grandes pensadores. E aí eu lembro que eu me encantei com aquilo, pô, que legal, cara. Aí tinha lá Pascal, Rousseau, Descartes, né? E vários filósofos ao longo, Santo Agostinho, né? E vários outros filósofos conhecidos. Cara, quando eu comecei a abrir aqueles livros e ler umas partes dos originais dos caras, aí eu vi que o buraco era mais embaixo. Aí eu vi que não é qualquer coisa que eu lia, não. Aí eu percebi que tinha coisa que eu lia 5, 7, 8 vezes e continuava sem entender. Cara, que revolta que dá. Aí eu parei, larguei, amarelei. Mas fui ficando mais velho, fui melhorando minha maneira de raciocinar e um dia tive a oportunidade de trancar a faculdade para ler os grandes pensadores do mundo. Aí fui lá, tranquei engenharia mecânica e passei 6 meses lendo os grandes pensadores. Foi muito divertido, foi muito bacana. Talvez eu ainda não tivesse maturidade para fazer isso, por isso fiz um filho também nesse período. E foi muito bom. Foi muito bom porque me fez ter muito mais raça para trabalhar e estudar. Desde o dia que eu fiquei sabendo que eu tinha gerado um filho, eu estudei e trabalhei o dobro. E nunca mais parei, nunca mais faltou pilha, nunca mais faltou energia, né? Porque tu começa a fazer isso em nome de alguém, né? Em nome de outra pessoa, em nome de um grande amor da tua vida, né? Que no caso é meu filho. Então isso me fez bem. Mas eu percebi que filosofia, eu só ia conseguir digerir ela depois de mais décadas para frente. Por isso que eu já te falei, né? Que o meu projeto é quando me aposentar, fazer filosofia na UFSC. Tentar entender os grandes pensadores que já passaram pela Terra. Então eu falo pra vocês, galera, tem que ter humildade, cara. A leitura não é uma coisa simples. E isso que tu tá lendo, mesmo um texto de português mais elaborado, ainda não é nem perto das coisas mais difíceis que tu pode ler. Por que não? Pega lá, cara, na tua casa de repente tem um desses aí. Pega lá e lê só umas páginas, só pra tu sentir o clima. Eu sugeriria o Discurso do Método pra tu começar, do René Descartes. Não para tu começar a estudar, mas só para tu ler uma frase e ver como o cara tentou provar a existência de Deus com a lógica. No Discurso do Método ele tenta provar a existência de Deus com a lógica. E nesse livro eu li a frase mais longa da minha vida, lembram? 1,5 páginas, com um ponto final apenas. Certo? Como interpretar uma frase dessa, né? Legal. Pessoal, olha só. Voltando à Terra. Aqui nos cosseno de menos 600, alguém pode me ajudar? Pode falar, pode errar, não tem problema. Divide por 360, 600 dividido por 360. Não dá 2 que estoura, dá 1. Subtraindo 0, 10 menos 6, 4, 5 menos 3, 2. Mas não é 240. Dividido por 360. Eu escutei. É menos 240. Porque eu tinha menos 600, não era? Ou seja, isso aqui é menos uma volta. O que significa menos uma volta? Uma volta no sentido contrário, no sentido anti-horário. Horário, porque anti-horário é que é o positivo. Certo? É isso aí, horário. Agora olha só. Então quer dizer que o cosseno de menos 600 é idêntico ao cosseno de menos 240. Eu já poderia imaginar que ângulo que faz com horizontal e ir para a solução.
Mas só para a gente se habituar a trabalhar com a primeira DP, a primeira determinação positiva, vamos fazer que nem no exercício anterior. Vamos subtrair esse valor de 360 que dá 120. Então a primeira DP é 120 graus. Esboça o círculo trigonométrico para ver o ângulo com a... sempre com a horizontal e vai para a tabela. Aonde? Aonde? Segundo quadrante, porque aqui é 180, não é? Então eu só tenho que voltar 60 graus. Quer dizer que seno, cosseno ou tangente de 120 tem o mesmo módulo que seno, cosseno ou tangente de 60. Então dá quanto? 1 sobre 2. E o sinal? Por quê? Projeção para a esquerda. Certo? Tem gente, galera, que prefere decorar mais, menos, menos para o seno. Certo? Mais, menos para o cosseno. Tu entende por quê? O seno para cima é positivo, não é? Mais e mais. O seno para baixo é negativo, não é? Menos. O cosseno para a direita é positivo, não é? Mais. E para a esquerda? Menos. Tem gente que prefere decorar isso. Eu não sei, cara. Eu prefiro fazer a seta, fazer a projeção e olhar aquela projeção e dizer se é mais ou menos. Mas é pessoal. Se tu quiser fazer a decoradinha também vai funcionar. Legal. F tem mais o que ainda? Meu Deus, a G e H. X. Agora complicou. Ih, radianos. Malditos radianos. Se tu tiver muito dificuldade na hora de interpretar radiano, qual é a saída? Passa para grau, que é uma regra de 3, tens obrigação de conseguir fazer uma regra de 3. Faz em grau, por mais que tu vá gastar mais tempo. As nossas provas eu nunca sacaneei no tempo, pelo contrário, é uma coisa que a gente vai ter que conversar por ano que vem, nós vamos ter que melhorar o ritmo da nossa prova, certo? Então o problema não é o tempo. Então eu aceito que tu faça essa transformação. Eu só te falei a verdade. Te falei que é melhor que tu aprenda a raciocinar em radiano. Mas essa primeira eu vou até fazer do jeito que o aluno que tem dificuldade faria. Peraí. Uma volta... Isso, tem os ângulos notáveis. Uma volta... 2π. Então meia volta... Então quer dizer que π radiano é equivalente a... Isso tu tem que dar uma decorada, não tem jeito. Ou saber que uma volta é 2π, ou saber que meia volta é π radiano. Aí tu faz uma regra de 3, pô. 9π sobre 2 radiano é x. Tu só vai fazer essa regra de 3 algumas vezes, depois tu vai te tocar. Que tem um jeito muito mais prático de fazer a solução. Certo? Ó que bonito. Π vezes x é igual a 180, que multiplica 9π sobre 2. O π está multiplicando, passa dividindo. Obrigado. Resumindo, era esse o número que a gente ia transformar, não era? Olha o que aconteceu depois da regra de 3, ó. O π vai cortar com o π e eu vou multiplicar por 180. Por isso que para transformar de radianos para graus, tu não precisa nem fazer a regra de 3. Tu pega o π, arranca ele e no lugar dele coloca... Porque é igual, π radianos é 180 graus. Tira o símbolo do π, bota 180, multiplica, acabou, transformou. Tudo bem? É tão fácil que não dá para acreditar, né? Ó, 180 por 2, 90, não é? E 9 vezes 9, 81, ó. Pronto, 210 graus. 810 graus, agora é só fazer a conta normal. Depois eu vou fazer sem transformar. Tu vai ver que vai dar um show fazer sem transformar. (810) divide por... que dá 720, 0, 11 menos 2 é 9. Caramba, então isso é igualzinho a cosseno de... E o 90 graus está aqui, quanto é que é o cosseno de 90? É 0, parabéns galerinha, 0. Mas olha só, o cara que... Fica à vontade, hein? Um segundinho eu tô acabando, fica à vontade. Olha só se o cara sabe contar em fração. Quanto é que é aqui em radiano? π sobre 2. 1π sobre 2.
3π sobre 2, 4π sobre 2, 5, 6, 7, 8, 9π sobre 2. Parou aqui o ponteiro, ó. Cosseno de 9π sobre 2. Sério. Não precisa nem fazer regra de 3, cara. Eu fui contando de meio π em meio π. Meio π não é 90 graus? Fui contando 1π sobre 2, 2π sobre 2 até dar 9. Aí matei a charada, sem regra de 3. Tu viu porque eu queria que tu pensasse em forma de fração? Né? Porque economiza tempo de vida, aí tu brinca mais, curte mais a vida. Beleza? Muito obrigado pela paciência, vai ter recadinho, daqui a pouco a gente continua.